Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tô com a cara de sono da zorra, né? Tô gravando essa aula de manhã cedo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Essa aula é direcionada para os alunos do primeiro ano do Colégio Afanísia Freire. A disciplina é artes, tá? Hoje a gente vai falar a respeito de Frida Kahlo. Eu deixei na aula anterior um documentário a respeito da vida dela. Dando a opção também de vocês assistirem um filme, Frida, com a Silma Hayek, que tá um filme sensacional, tudo para a gente poder trazer um pouco desse embasamento para, é, para essas discussões relativamente simples. Não vou me estender com muita coisa aqui a respeito da vida e obra de Frida Kahlo, mas que é interessante que vocês saibam algumas informações aqui que eu vou trazer para essa e para a próxima aula, se eu não me engano. Vamos lá. Começa o seguinte. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, mundialmente conhecida como Frida, seguido do seu sobrenome alemão herdado do pai Kahlo, morreu apenas aos 47 anos de idade, no ano de 1954. Sua curta vida, no entanto, foi seguida por décadas que se transformou em uma das figuras femininas mais conhecidas do mundo, de mito a mercadoria. Mas quando a gente fala em mito, é por conta dessa visão, dessa visão a respeito dela, né? Que acabou fazendo com que a imagem dela fosse muito ligada à questão da superação pessoal, não somente por conta da relação dela com o feminismo, mas também com a discussão que a gente vai fazer um pouquinho mais para frente a respeito de capacitismo, por conta das dificuldades que ela teve, por conta da poliomielite que ela teve logo na infância dela, e o acidente de trânsito aos 18 anos, que fez com que ela ficasse durante quase um ano deitada na cama dela, no quarto dela, que aí acabou sendo uma forma, inclusive, de que o pai acabou ajudando bastante ela para esse mundo, para ela se encontrar nesse mundo da pintura. Mas, para além disso, as obras dela acabaram retratando bastante essa ideia de que ela, enquanto alguém que tinha toda essa dificuldade de mobilidade, continuou produzindo de uma forma absurda, uma forma linda, e podendo mostrar ao mundo que, independente da situação dela, que ela tinha condição, que as pessoas com algum tipo de deficiência tinham condição, têm condições para poder dar ao mundo muita coisa, né? Então, além das pinturas, esculturas, fotografias, vídeos, documentos, desenhos, cartas e até o diário íntimo da artista viraram alvo do interesse público. O conceito de usar a si mesma como tema de sua obra elevaram Frida a um lugar excepcional, aponta o escritor mexicano Francisco Hagenbeck, autor do livro O Segredo de Frida Kahlo. Então, as principais obras dela são os autorretratos, especialmente uma série de quadros em que ela aparece de corpo inteiro, muitas vezes sangrando, sofrendo em hospitais. Então, a Frida Kahlo acaba sendo uma artista que busca, primeiramente, se retratar o tempo todo, até mesmo porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas quando ela sofre esse acidente aos 18 anos de idade, assim, só por alto. Primeiro que ela tem poliomielite na infância, o que faz com que a poliomielite acaba fazendo com que o desenvolvimento motor, o desenvolvimento físico do corpo da pessoa acabe sendo um tanto quanto desproporcional. Então ela tinha uma perna um pouco maior do que a outra, por isso ela andava mancando, tá? Para além disso, quando ela tinha 18 anos, ela estava num bonde, dentro de um ônibus, não sei dizer se em direção à escola ou retornando da escola, mas que esse bonde acabou sofrendo um acidente. E nesse acidente uma barra de ferro entrou no corpo dela. Essa barra de ferro, ela acabou entrando
pela barriga, mais ou menos, e saindo na região da virilha. Dor desgraçada, né? Então, aí acabou saindo na região da virilha. E foi um acidente que ela quase morreu. Ela acabou ficando em casa depois disso, né? O período de recuperação foi durante quase um ano que ela passou deitada numa cama, e aí que ela já tinha um certo interesse por pintura, mas foi a partir dali que o pai dela, que inclusive já era artista, só que tanto quanto desconhecido, ele começou a incentivar ela a pintar. Só que assim, uma pessoa que está deitada na cama, que não tem acesso ao mundo exterior, o que é que ela tem de contato com algo para poder pintar? O que é que ela pode ver para poder pintar? Além daquilo que está dentro do imaginário dela, imagine só lá na década de 20, mais ou menos, início da década de 30. Então o pai dela deu para ela de presente um cavalete com telas para que ela pudesse pintar, um jogo de tintas, e ela tinha no quarto dela um espelho. Então essa ideia do autorretrato era justamente a partir do que ela tinha disponível ali, naquele momento, dentro do quarto dela. Foi quase um ano que ela passou praticamente sem conseguir sair do quarto. E aí ela tinha essa imagem voltada para si e a imaginação. Então ela começava a construir diversos autorretratos da foto dela, do rosto dela, mas que o próprio corpo ela transformava de diversas formas que ela gostaria que fosse, ou dentro da própria realidade dela, como por exemplo um dos quadros mais famosos que ela possui, que é o da coluna partida, em que é um autorretrato em que o seu corpo, sua parte interna, é amostrada, e a coluna aparece como uma coluna jônica, uma coluna grega, só que toda rachada, justamente trazendo a ideia da condição física dela, da dificuldade que ela tinha em relação ao próprio corpo. Foi por isso que durante muitos anos ela acabou utilizando um colete também, para poder tentar dar uma estabilizada no próprio corpo. Então, na última década, os objetos artísticos e pessoais da mexicana têm circulado no mundo em diversas exposições. E a imagem de Frida também se transformou em um ícone pop. Seu rosto estampa camisetas, canecas, imãs de geladeira, bolsas e diversos produtos. Kahlo reúne em uma só pessoa e obra vários elementos que contribuíram para que sua imagem se tornasse um mito. O exótico, o mundo subdesenvolvido como pano de fundo e o ser mulher. Além de um talento plástico inegável e original, disse a professora da Universidade Autônoma Metropolitana de Xochimilco, Eli Bartra, autora do livro Frida Kahlo, Mulher, Ideologia e Arte. Então, ela consegue juntar diversas desses estereótipos, essa ideia da mulher, da liberdade que a mulher traz, até mesmo. Como a gente vai dar continuidade aqui, vai falar um pouquinho mais a respeito disso, mas essa questão da imagem forte que ela traz, do alto teor exótico também, por conta das roupas, por conta dessa busca dela de mostrar as suas raízes, e porque ela tinha orgulho do México, tinha orgulho de ser mexicana, apesar de ter vivido um tempo nos Estados Unidos, inclusive, mas ela gostava de demonstrar que a raiz dela é uma raiz mexicana, é aquela que estava ali sempre lutando por espaço, lutando por liberdade, por autonomia, que não dependia de zorra nenhuma, que não dependia de homem nenhum, para ela poder ser quem ela é. É isso. O resto a gente vai saber mais por aqui. Segundo Bartra, o mito em torno de si começou a ser construído pela própria artista em vida nos lugares por onde ela passou, na Europa e nos Estados Unidos. A vida e a obra de Frida despertaram muito interesse. Com sua morte, estes lugares deram continuidade à construção do mito. Até mesmo porque depois da morte de Frida Kahlo,
talvez tenha aberto um campo ainda maior para que as pessoas pudessem enxergar ela enquanto um ícone do feminismo. Porque uma época em que ainda não se discutia sobre as bases do feminismo em si, essa questão da liberdade, essa questão da igualdade do espaço da mulher dentro da sociedade em geral, seja na parte artística e cultural, como era o posicionamento da Frida Kahlo, mas também no contexto sociopolítico mesmo, ela já conseguia, mesmo sem ela precisar falar sobre feminismo, a imagem dela acabou sendo adotada pelo discurso feminista a partir da década de 60, 70, então alguns anos já depois da morte dela. Não é à toa que ainda hoje, 2020, a imagem dela é extremamente atrelada a essa ideia de liberdade sobre as mulheres, a ideia de feminismo, ainda que ela não fizesse uma arte feminista, ainda que ela não fizesse, que ela não se posicionasse enquanto alguém feminista. Construíram a imagem dela desse modo, o que não é errado, muito pelo contrário. Só que ela não se reconhecia enquanto feminista pelo fato de que não havia uma discussão naquela época a respeito dessa terminologia, dessa expressão. Logo veio o interesse das feministas alemãs por causa de sua origem alemã, por causa do nome Frida. O movimento de chicanos, mexicanos que moram nos Estados Unidos, também passou a se interessar pela figura da artista por acreditar que ela representava uma mexicanidade por excelência, explica a pesquisadora. Então, ela buscava mostrar que realmente ela era mexicana, que ela não negava as suas raízes, o que acabou sendo bastante importante. Para Hagenbeck, o mito Frida também foi reforçado pelos romances que a pintora teve com personagens famosos de sua época. O amor e a atração de personagens como André Breton, Trotsky, Picasso, Rockefeller, além do próprio marido dela, Diogo Rivera, ajudaram a tomar conhecida e venerada a vida de Frida, de personalidade forte e dócil, alegre e sofrida, afirma o escritor. Uma das passagens, para quem assistiu o filme, por exemplo, a respeito de Diego Rivera, que eles brigavam muito, eles ficavam juntos, se separavam o tempo todo. Uma dessas separações acabou ocorrendo, inclusive, pelo fato da Frida Kahlo, depois de um período isolada, né, afastada de Diego Rivera, quando vai encontrar dentro do estúdio, ela acaba encontrando o Diego Rivera em cima da própria irmã dela, a própria irmã da Frida Kahlo. O Diego Rivera estava transando no meio do salão, no meio da galeria, assim, com a irmã de Frida Kahlo, e ela acabou pegando os dois no flagra. E aí foi o motivo de uma das separações, porque um tempo depois eles acabaram voltando até. Ela levou o chifrezinho dela ali, mas de um tempo depois ela acabou voltando, sendo que ela também acabou dando uns chifrezinhos bem interessantes nele. Chifre trocado não dói, né, gente? Frida Kahlo casou-se 2 vezes, em 1929 e 1940, ambas com o muralista mexicano Diego Rivera, muralista porque ele era especializado em pinturas de murais, né, tipo de grandes quadros, quer dizer, grandes quadros, vírgula, ele não se fixava em quadros, ele pintava paredes, imagens em paredes, então em igrejas, em galerias de arte mesmo, em que ele não tinha uma tela somente ali em cima de um cavalete como limite para sua pintura. Um muralista, ele faz um trabalho em cima todo de uma parede inteira que lhes dão. É tipo um grafiteiro. Os grafiteiros são muralistas, né? Nesse mundo contemporâneo nosso. Então, ambas com o muralista mexicano Diego Rivera, devido a relações extraconjugais de ambos, Rivera chegou a ter um caso com a irmã de Frida, o que pôs fim ao primeiro casamento. O casal teve uma relação longa, porém extremamente conturbada. Entre idas e vindas, a pintura teve romances com artistas intelectuais como o Leon Trotsky,
a quem Frida ofereceu abrigo político em sua própria casa em 1937. Esse é um fato que é narrado tanto no filme quanto no documentário dessa relação dela com Trotsky, sendo que Frida sempre teve um posicionamento sociopolítico bastante evidente, bastante forte, né? A ideia dela a respeito da relação com o próprio comunismo, com o socialismo, com a ideia de igualdade, até mesmo o fato dela ser mulher e estar sempre em busca dessa autonomia, dessa liberdade, desses direitos iguais, ainda que não discutisse sobre feminismo na época, mas geram ideias que fugiam desse conceito mais conservador, desse conceito que a gente enxerga ainda para essa galera extremamente moralista, né? O acidente de ônibus ocorrido em 1925 e as mais de 30 operações às quais foi submetida, uma barra de ferro atravessou sua barriga e virilha no momento do acidente, também contribuíram para a imagem de uma mulher que transformava o próprio sofrimento em arte. Ela tinha um defeito no pé, resultado de... peraí que eu me perdi. Resultado de ter contraído poliomielite na infância, como eu tinha falado. Para pós-doutor em Estudos da Mulher pela Universidade Autônoma Metropolitana de Xochimilco, Edla Egert, foi esta apresentação do sofrimento humano em diversas dimensões que tornou Frida uma das artistas mais conhecidas do mundo. Há esse enigmático ponto de contato que ela produz com todo mundo que já viveu uma tragédia com seu corpo. E aí, ó que bacana a gente falar a respeito disso, do porquê. Na principal biografia de Kahlo, escrita por Hayden Herrera, a aparência exótica da pintora, com seus adereços e vestimentas típicas de comunidades mexicanas, foi descrita como uma estratégia para tirar o foco de suas cicatrizes e deformidades físicas nas pernas e nos pés. Assim como os autorretratos confirmavam sua existência, as roupas faziam com que a mulher frágil, quase sempre presa à cama, se sentisse mais magnética, mais visível e mais enfaticamente presente com o objeto físico no espaço. Paradoxalmente, era uma máscara e uma moldura, uma vez que definiu a identidade de quem os usava em termos de aparência. As roupas distraíam Frida e o observador, as pessoas que olhavam para ela, então distraíam Frida da dor interior. Escreveu Herrera em Frida, a biografia. Então a gente acaba fazendo aí uma discussão não somente a respeito de capacitismo, a respeito de essa ideia de capacitismo, é aquela em relação ao que tinha dito antes, de uma visão a respeito daquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência, que elas seriam pessoas incapazes. Capacitismo é isso. É uma visão que a sociedade possui em relação às capacidades das pessoas com deficiência. Que se esse questionamento, se essas pessoas são capazes de realizar atividades, não somente atividades laborais, atividades de trabalho, mas também atividades gerais dentro da sociedade, né? Como até mesmo uma vida afetiva, por exemplo, sexo em si. O capacitismo faz esse tipo de questionamento também, que as pessoas tentam enxergar as pessoas com algum tipo de deficiência como coitadinhas, sendo que na verdade elas buscam apenas poderem ser vistas como agentes da sociedade, como pessoas pertencentes à sociedade, independente de suas dificuldades motoras ou intelectuais. Frida Kahlo, nesse caso aqui, ela buscava tirar esse foco das pessoas em sua deficiência e de que modo? Ela se vestia de uma forma mais exótica, digamos assim. Só que esse exótico não é exatamente um ser diferente, mas sim por querer se mostrar de uma forma diferente do que as pessoas enxergavam
outras pessoas dentro do dia a dia, né? Enquanto que, digamos assim, as mulheres no dia a dia costumassem usar calça jeans e camisa, camiseta social. A Frida Kahlo estava lá com seus vestidos extremamente floridos, sua tiara de flores, seus balangandãs, quase uma Carmen Miranda, né? Seus balangandãs, suas pulseiras no braço, assim, mas não como uma simples forma de querer ser diferente, mas, primeiro, para mostrar que ela pertence a um determinado grupo étnico, da qual ela se orgulha, a raiz da qual ela se orgulha, esse grupo étnico, que é das chicanas, dos mexicanos mesmo. E, em segundo lugar, acaba sendo para poder tirar esse foco da deficiência, porque se ela andasse igual a todas as outras pessoas, todas as outras mulheres que existiam ao redor, isso faria com que as pessoas prestassem atenção justamente nas diferenças físicas. É só um exemplo bem basicão. Vocês estão no dia a dia, dentro da escola, todo mundo de farda, né? Então, o que é que vai acabar chamando a atenção nesse momento? Qualquer coisa que esteja diferente em vocês. Ah, chega, sei lá, Daniel com um tênis verde cana. Então, no meio daquele grupo todo, com a farda da escola, com a calça jeans, todo mundo normalzinho, cabelinho cortado e tal, uma pessoa com tênis verde cana vai chamar bastante atenção, né? Ou porque é que às vezes as pessoas acabam se surpreendendo até mesmo quando fora do ambiente escolar você vê alguém com a roupa completamente diferente. Ah, tá acostumado a ver o professor sempre de sandália de couro, uma camisa uma camisa polo, uma camisa, sei lá, de botão, calça, tal. E de repente encontra ele bem de boas assim, bem despojado, de bermuda, de havaiana e uma camiseta. Tipo, há um impacto, gera um impacto assim, porque você está acostumado a ver uma coisa sempre igual todos os dias. De repente, lhe é jogado uma imagem assim que, de certo modo, de certa forma, choca, né? Vai, então, tirar o foco de uma determinada questão e vai voltar esse foco a outra. Vai tirar o foco sobre as deficiências, sobre as cicatrizes, sobre o corpo magro, o corpo gordo, o corpo médio, alto, baixo, e vai se voltar essa visão à própria roupa, porque é o diferencial dentro daquele grupo todo que se encontra ali. Então a Frida Kahlo se utilizava disso para poder tirar o foco das pessoas em cima dessa imagem, para que não precisasse existir esse coitadismo, né, de olhar para ela, enxergá-la como sendo alguém com deficiência, mas passando a vê-la como um ser, uma imagem assim quase que mitológica, né? Quando precisar usar coletes ortopédicos, porque eu falei assim, ó, daquela imagem lá da coluna jônica, da coluna grega, né? Quando precisava usar coletes ortopédicos para corrigir desvios na coluna, por exemplo, Frida deixava o item à mostra e o enfeitava com os adereços. Então ela colocava o colete por sobre o restante da roupa, para que as pessoas pudessem ver. Só que ela enfeitava, ela pintava esse colete todo como se fizesse parte da roupa. Transformava o seu próprio corpo numa obra de arte. Segundo Herrera, à medida que a saúde de Frida piorava, seus adereços e joias foram ficando mais elaborados e coloridos. Então, para poder tirar o foco
da doença e colocar o foco todo em cima dessa ideia dessa imagem, né? Então, a pintora se vestia dessa maneira até nos dias em que não conseguia nem mesmo sair do quarto. Ih, rapaz, espera aí. Tá, e só para terminar a aula de hoje, só um trechinho aqui mais do ícone pop que ela se transformou. Eli Bartra diz que grande parte dessa Frida mito, contudo, ajuda a criar uma Frida pop, uma reprodução em massa da imagem da pintora, que é muitas vezes esvaziada de sentido. O que funciona agora é a mercadoria Frida. Ela foi transformada em arte popular justamente porque vende. É a mesma coisa da imagem, por exemplo, de Che Guevara, que muitas vezes as pessoas não conhecem nem mesmo a sua história, é só um maluco barbudo de boina, e um monte de gente sai com a camisa com a imagem dele pintada ali, mas sem fazer ideia da história. Assim como a galera não sabe muito da história de Frida Kahlo e mesmo assim sai, porque é um ícone feminista. Sim, mas você conhece a fundo a história dela, sabe do que se trata, qual é a forma de pensamento dela? Para vocês terem ideia, chegou a acontecer um absurdo de uma camiseteria, uma empresa de camisas, que fabrica camisas, prensas e coisa e tal, de colocar a imagem de Frida Kahlo do lado de uma bicicleta. Tipo, Frida tinha problema de mobilidade, ela mal conseguia andar, mal conseguia se manter em pé, e aí se fala de liberdade colocando Frida, logo Frida Kahlo, do lado de uma bicicleta. Que ideia, que transformação que deturpação dessa imagem do ícone Frida Kahlo, né? Então isso essa ideia de querer transformar o Frida mito em Frida pop, acaba fazendo com que se esvazie o seu sentido, se tire a ideia do motivo da representatividade que ela tem para as mulheres, para os artistas, para os mexicanos em geral. O que funciona agora é a mercadoria Frida. Ela foi transformada em arte popular justamente porque vende. A imagem dela hoje acaba sendo muito mais daquela figura que vende bottoms, que vende camisa, que vende caderno, livro, isso, aquilo outro, só o fato do rosto dela estampar essas diversas imagens, esses diversos objetos, muito mais do que o verdadeiro sentido de quem foi a Frida revolucionária, né? Então, a pesquisadora explica que no México, Frida atualmente tem uma dimensão mais normal e menos mítica. No México, as pessoas conseguem enxergar assim, falando assim, um dos nossos grandes nomes da arte é Frida Kahlo. Mas no restante do mundo querem vender essa imagem de Frida Kahlo como sendo esse ícone da revolução feminista, né? Não que ela não tenha a sua importância, muito pelo contrário, tem bastante. Mas essa imagem acabou sendo muito mais construída por outros do que por mérito próprio dela, né? Então é como se a gente fosse, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tivesse, sei lá, o Santos Dumont, inventor do avião, né? A gente tivesse Santos Dumont e enxergasse, bacana, a gente tem um pai da aviação, beleza, tal, não sei o quê, mas não se estude muito a história dele, não se fale muito no cotidiano a história dele. E de repente a gente vai para a França, lá você vai ter um museu Santos Dumont, você vai ter as pessoas estudando a respeito da vida e obra dele, na infância ainda, no ensino fundamental, nas escolas francesas. Então é tipo isso. Os de fora acabam enxergando de outro modo, dando uma valorização, né, àquilo. Então, no México ela é conhecida, reconhecida e apreciada, mas em uma medida muito mais humana.
ela acaba sendo muito mais humanizada do que transformada no mito lá no México. O mito, na verdade, contribuiu para que muitos se cansassem de Frida Kahlo, afirma Bartra. Frida hoje talvez não seja mais querida que outras pintoras nacionais mexicanas, como Remedios Varo e Maria Izquierdo. Para a antropóloga e professora da Federal de Santa Catarina, Santa Sônia Maluf, o sucesso contemporâneo de Frida está ligado à atualidade de sua obra, mas também uma releitura superficial de sua vida. Algumas leituras acabam higienizando ela. Aí, a ideia que eu falei sobre Frida do lado de uma bicicleta é uma maneira de higienizar, de tirar essa ideia do sofrimento pelo qual Frida passou e querer colocar ela só como uma mulher normal no cotidiano, no nosso dia a dia. Frida de dimensões que não interessaria serem ressaltadas, como seu ativismo de esquerda, sua bissexualidade e o mesmo modo como ela transformava o que seria a tragédia da mutilação física em obra de arte, em algo belo e sublime. O acidente e suas operações quase sempre foram abordadas de maneira sensacionalista. Então, Frida tentava transformar essa ideia, o que ela passou fisicamente, como algo natural. A ideia do capacitismo, ó, eu não preciso me transformar em uma super-heroína. Eu quero poder ser vista como alguém normal que está ali convivendo com todos no cotidiano. Tem uma dificuldade ou outra, mas no geral eu sou aqui uma pessoa que estou participando da sociedade. Não preciso ser vista como uma coitada, não. Só me dê as oportunidades necessárias para que eu possa exercer a minha cidadania com igualdade de direitos a todas as outras pessoas. Então, não preciso ser vista de forma sensacionalista. Era isso que a Frida Kahlo buscava fazer dentro da sua obra de arte. Além disso, há essa ideia do apagamento dentro da história de Frida, por conta dessa higienização, dessa transformação dela no mito, que apaga o ativismo de esquerda, por isso, inclusive, que ela acabou se relacionando com Leon Trotsky. Então, esse ativismo de esquerda e a bissexualidade dela, a gente vivendo desde aquela época uma sociedade conservadora, hoje continua sendo. Então, ela conseguir levar para o cotidiano uma discussão a respeito da bissexualidade é algo gigantesco, mas que hoje muita gente não faz a mínima ideia de que ela foi uma figura importante dentro da esquerda, lá na década de 40, 50, nega a importância que ela teve a respeito das discussões sobre liberdade das mulheres, sobre a questão da sexualidade dela e a forma que ela buscava mostrar, sim, que ela era bissexual, que ela tinha liberdade sexual, que ela gostava de sexo, que ela havia abortado, que ela sangrava, que ela era uma pessoa que estava ali participando de movimentações, de movimentos, de conceitos dentro da sociedade em si. Então, essa tentativa de higienização acabava querendo acabar com essa imagem que ela própria buscava mostrar para as pessoas. Eu vou encerrar por aqui. Na próxima aula a gente continua com outras questões ainda de Frida Kahlo e a gente já termina. Beleza? É isso aí, galera. Valeu. Obrigadão. Tchau.